Tarde. O tema é o estado da arte, né? Eu vou convidar a mesa, para compor a mesa, Ana Costa Ribeiro, aluna de doutorado do programa de pós-graduação da UERJ, vai apresentar a comunicação Oscilação na Paisagem Urbana. Jaqueline de Moura Ciano, também aluna do programa de pós-graduação da UERJ, em arte, vai apresentar a comunicação Deslocamentos em Paisagem, a Imagem da Viagem. E o professor Dr. Nelson Ricardo Ferreira da Costa, professor da Universidade Estácio de Sá. E vai apresentar a comunicação Tempestade em Copo d'Água, Tormentas de um Real de Ficção. Eu acho que a gente pode começar pela sequência mesmo, né? Dar início com a Ana, depois a Jaqueline, depois o Nelson. Ok? Vocês têm 20 minutos, né, para falar. Quando estiverem faltando 5 minutinhos, eu vou mostrar a plaquinha para a gente não se atrasar muito, tá bom? E depois a gente abre para o debate. Esse aqui? Alô? Tá. Antes de começar, eu só queria falar que esse tema, turbulências, me deu vontade de falar de uma experiência que eu tive num filme coletivo chamado Rio em Chamas, e coordenado pelo cineasta e professor Daniel Caetano. E, enfim, eu vou falar um pouco do meu episódio no filme, e eu vou ler aqui, aí você pode começar a marcar, mas só deixa eu botar aqui na tela grande, que é aqui, né? Tá. Então, vamos lá. Se chama Oscilação na Paisagem Urbana. A imagem é uma consciência. A primeira característica da imagem, segundo Jean-Paul Sartre em seu livro O Imaginário, é a de que, diferente do que se pensava anteriormente, a imagem não está na consciência, e sim a de que a imagem é uma consciência. Ou seja, a imagem nasce sempre de uma relação da consciência com o objeto. Ela é sempre um fenômeno de observação do objeto, e não um espaço vazio em que se preenche com a consciência do objeto. Como o próprio autor esclarece, não há preenchimento, há mudança de natureza. Em setembro de 2013, juntamente com cerca de 20 cineastas, fui convidada a participar de um filme coletivo intitulado Rio em Chamas. A ideia era juntar forças para se fazer uma obra manifesto sobre os últimos acontecimentos que teriam ocorrido na cidade do Rio de Janeiro a partir do mês de junho daquele ano. Cada diretor deveria realizar um episódio em torno de 5 minutos cada, que seriam montados um após o outro sem separação, ligados apenas por algumas imagens feitas por cinegrafistas durante o período. Aceitei o desafio e realizei o episódio Quem Apoia, Pisca a Luz, que aborda principalmente o desrespeito aos profissionais de educação no Rio de Janeiro. Ao longo do texto, pretendo estabelecer relações entre esse filme e o pensamento filosófico de alguns autores acerca da natureza da imagem. Só lembrando que o filme na íntegra está disponível no Vimeo e no YouTube. Seguindo seu raciocínio, Sartre aponta para a segunda característica da imagem, o fenômeno da quase-observação, segundo a qual ele fala que a fabricação de imagem da consciência imagética tem a ver com uma intenção, é dotada sempre de uma intenção. No primeiro frame de Quem Apoia Pisca-Luz, uma fotografia de celular feita durante a primeira manifestação de professores, que fui na Cinelândia no dia 30 de setembro de 2013, e a única imagem que produzi naquele dia, ouve-se a minha voz, que aparece em off. E a voz diz assim: eu, o pipoqueiro, o policial, o black bloc, a vendedora de amendoim, a bailarina do municipal, o padre da igreja lá no fundo, o cara trabalhando no 8º andar, o vereador, o garçom do amarelinho, todo mundo já foi aluno um dia, ou se não foi, deveria ter sido. O texto foi escrito no dia seguinte, quando, ao observar a fotografia que tinha feito, percebi que aquela imagem, para além de um mero registro visual, sintetizava minha consciência sobre aquele evento. Dessa dedução de que a imagem é sempre dotada de uma intenção em relação ao objeto visado, Sartre aponta para a terceira característica da imagem. A consciência imaginante põe seu objeto como um nada. Aí ele vai distinguir, né, a consciência imaginante da consciência perceptiva, e essa consciência que tem uma intenção faria parte da consciência imaginante. É nesse contexto que surge a ideia de análogo. De acordo com Aurélia Dudognon, Sartre define o análogo como um objeto material
que serve para a manifestação do objeto-imagem. É preciso perceber, no entanto, que essa relação ocorre em sentido duplo. Que eu vou passar um trecho do meu episódio no filme. Enquanto filmava a manifestação de professores na Avenida Rio Branco, durante o dia 7 de outubro de 2013, uma cena me emocionou especialmente. Uma jovem em torno de 16 anos balançava uma bandeira do Brasil, que, para mim, parecia mais pesada do que a força que ela poderia carregar. Posteriormente, na ilha de edição, percebi que a imagem dessa moça sintetizava um sentimento que eu tinha em relação à educação brasileira, como se ela representasse todos os estudantes do país em um único rosto, e aquela imagem, de certa forma, me devolvia tudo aquilo que eu estava buscando ver. Da mesma forma, ao retratar o rosto de uma única professora agachada na multidão, prestes a levantar, erguendo os braços num canto de guerra, percebi que aquele corpo me devolvia a imagem de todas as professoras do Brasil. Eu olhava a imagem do rosto da professora e a imagem do rosto da professora me olhava, tal qual nos ensina Jorge Didier Huberman no livro O que Vemos, o que nos olha. A citação é do Didier Huberman, então, agora. O que vemos só vale, só vive em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável, porém, é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha. Seria preciso, assim, partir de novo desse paradoxo em que o ato de ver só se manifesta ao abrir em dois. Isso não significa que tal evento tenha se dado por acaso. Pelo contrário, mesmo se tratando de um documentário, minha insistência na sequência, com várias imagens das estudantes com a bandeira, tanto durante a filmagem quanto no momento da montagem, e no longo plano do rosto da professora, não foram gestos acidentais. Ao contrário, foram criações ativas que, mesmo não tendo sido previamente roteirizadas, tinham uma intenção através de minha consciência. Nesse contexto, Sartre identifica a questão da liberdade com a consciência imaginante, porque, diferente da consciência perceptiva, a consciência imaginante é ativa. Sartre indica que a quarta característica da imagem seria, pois, a espontaneidade. O que importa, portanto, é que a consciência imaginante seja ativa, ou seja, consciente de si, de sua liberdade e de sua capacidade de criação. Essa relação da liberdade com o imaginário está de acordo com o pensamento existencialista, tal qual desenvolvido pelo autor numa conferência proferida posteriormente, em 1945. Em O Existencialismo é um Humanismo, Sartre defende que
O homem é não apenas como é concebido, mas como ele se quer, e como se concebe a partir da existência, como se quer a partir desse elan de existir. O homem nada é além do que ele se faz. Nesse contexto, Sartre impõe uma responsabilidade ao homem. É nesse sentido que outro livro acerca do humanismo se torna necessário, a obra Humanismo do Outro Homem, do filósofo Emmanuel Levinas, defende a ideia de que, citação do Levinas, o espectador é ator. A visão não se reduz ao acolhimento do espetáculo. Simultaneamente, ela opera no seio do espetáculo que acolhe. Ou seja, o homem é livre para fazer escolhas e agir da forma como acha mais conveniente em cada situação, através da ação do corpo. Assim como Sartre, Levinas aponta para a questão da responsabilidade do homem diante de suas escolhas, mas é ainda mais enfático no que diz respeito à responsabilidade em relação ao outro. Novamente, o Levinas aqui. A passividade pura que precede a liberdade é a responsabilidade, mas a responsabilidade que não deve nada à minha liberdade é minha responsabilidade pela liberdade dos outros. Lá onde eu teria podido permanecer como espectador, eu sou responsável, em outros termos, tomo a palavra. Nada mais é teatro. O drama não é mais jogo. Tudo é grave. Desse modo, as imagens de arquivo utilizadas em Quem Apoia a Pisca-Luz, realizadas pelo coletivo Mídia Ninja e veiculadas na internet, contribuíram para revelar o episódio de violência contra os profissionais de educação ocorrido dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro de 2013. Vou mostrar a imagem do Mídia Ninja, que eu usei como imagem de arquivo. Como colocou Jacques Rancière em A Partilha do Sensível, é preciso que se crie mundos em comum, heterotopias, espaços de convivência. E a arte pode e deve ser um local de convivência das diferenças e da coexistência dos mundos de uns com os mundos de outros. Citando Rancière aqui. Pela noção de fábrica do sensível, pode-se entender, primeiramente, a constituição de um mundo sensível comum, uma habitação comum pelo entrelaçamento de uma pluralidade de atividades humanas. Mas a ideia de partilha do sensível implica algo mais. O mundo comum não é nunca simplesmente o ethos, a estadia comum, que resulta da sedimentação de um determinado número de atos entrelaçados. É sempre uma distribuição polêmica das maneiras de ser e das ocupações num espaço de possíveis. A partir daí é que se pode colocar a questão da relação entre o ordinário do trabalho e a excepcionalidade artística. É nesse contexto que Rancière identifica no culto da arte uma revalorização das capacidades ligadas à própria ideia de trabalho. O filósofo estabelece ainda uma relação entre o fazer, o ser, o ver e o dizer, inserindo a arte dentre as demais práticas. Na concepção do artista Ricardo Basbaum, esse fazer artístico, no entanto, se constitui como um compromisso diferenciado. Segundo Basbaum, onde há ambição de se produzir marcas a padrão rítmico, pulsação, ressonâncias, onde há ritmo, algo se torna público. A política,
política de tambores. Dito de outra forma, é através desse ritmo, dessa pulsação, dessas ressonâncias, que a arte também abarca o silêncio, o obscuro, o negativo. Novamente o Levinas. O poema ou a obra de arte guarda o silêncio, deixa ser a essência do ser, como o pastor guarda o seu rebanho. Ora, dar espaço para o silêncio ou enxergar essa obscuridade é justamente o que define o artista contemporâneo, segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Mas o artista contemporâneo deve ir além, segundo Agamben ainda. Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso, os contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem, porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Partindo do princípio que o homem é um animal político, porque é um animal literário que se deixa desviar de sua destinação natural pelo poder das palavras, isso foi o Rancière, podemos perceber essa imersão na obscuridade através do pensamento do escritor francês Maurice Blanchot. O ensaísta identifica, justamente na literatura, e poderíamos estender essa dedução para o âmbito da arte, um espaço propício para se expressar o que não sabemos. A literatura e a arte, pois, não nos ajuda a tornar o mundo mais claro. Ao contrário, ela nos ajuda a torná-lo mais complexo. Por uma questão de tempo e de complexidade, eu vou deixar o Blanchot entre parênteses. Aqui vocês leiam as citações que eu botei sobre ele no texto publicado. E vou continuar, na verdade, a partir dessa questão que mais me interessa, que é quando Blanchot fala que a imagem preenche uma de suas funções, que é a de apaziguar. Por isso, segundo o autor, é preciso tomar um certo distanciamento do mundo para poder pensá-lo melhor. Um dia, ao voltar de uma aula na UERJ, passei na Avenida Rio Branco para acompanhar mais uma manifestação. Não tinha planejado filmar o evento, mas, diante de uma determinada imagem, não resisti e saquei o celular para registrá-la. Como em muitas outras manifestações, em determinado momento da avenida, os manifestantes paravam de caminhar e gritavam, olhando para cima. Quem apoia, pisca a luz. Quem apoia, pisca a luz. Como num filme de ficção científica, as luzes dos prédios comerciais da região começaram a piscar, rítmica e incessantemente, ao som dos gritos da multidão. Naquele momento, percebi a potência daquela imagem e segurei firme o telefone durante um longo e precioso take, que acabou virando o título do filme. Mais tarde, percebi que as luzes piscando nos prédios traziam todo o sentido que eu buscava para o filme, o de mostrar imagens daquele momento de violência em que a cidade passava, período de intensa obscuridade, norteados por alguns rastros de luz, alguma noção de delicadeza e esperança. E isso, para mim, se tornou algo instigante. Posteriormente, na ilha de edição, montei aquela imagem com a de uma professora olhando para o alto, que realizei num outro dia de filmagem com outra câmera. O fato de colocar o evento das luzes piscando em sintonia com o olhar de um manifestante trouxe, de certa forma, uma aproximação do espectador com a experiência que eu havia vivido no momento em que filmei as luzes. Embora realizados em dias diferentes e com câmeras diferentes, não identifico nesse recurso de montagem nenhuma traição à experiência vivida. Pelo contrário, o episódio foi reelaborado em imagens e sons no filme, a fim de que o espectador se aproximasse ainda mais da experiência que tive no momento da filmagem das luzes. É claro que a experiência em si não pode ser recuperada, mas pode, de certa forma, ser revivida por mim e pelos espectadores em forma de sons e imagens. A experiência, portanto, é recuperada no filme através da ausência de seu evento. Aqui eu cito Deleuze. Mas é justamente nesse duplo movimento de criação e apagamento que os planos sucessivos, os circuitos independentes, se anulando, se contradizendo, se retomando, bifurcando, vão constituir a um só tempo as camadas de uma única e mesma realidade física e os níveis de uma única e mesma realidade mental, memória ou espírito. É nesse sentido que Gilles Deleuze defende que a imagem seja presente e passada.
ela é, a um só tempo, aquilo que aconteceu e aquilo que acontece no momento em que se dá como imagem. Como camadas de tempo sobrepostas, o presente é a imagem atual e seu passado contemporâneo é a imagem virtual. Dito de outra forma, a imagem é sempre uma relação entre o ver e o perder, entre o presente que vemos agora na imagem atual e aquilo que já não temos mais, o passado, que aparece agora através da imagem virtual. Estou terminando já. Aqui uma citação do Didi Huberman. É então que ela nos olha, é então que fiamos no limiar de dois movimentos contraditórios, entre ver e perder, entre perceber oticamente a forma e sentir tatilmente, em sua apresentação mesma, que ela nos escapa, que ela permanece voltada à ausência. Diante desse panorama sobre as especificidades da imagem, tal qual abordado pelos autores apresentados nesse texto, resta a nós, produtores de imagens, escolher que caminho seguir. No meu caso, frente à oscilação da paisagem urbana, busco sempre enxergar alguma luz, mesmo sabendo que a cada dia ela se distancia mais e mais de nós. Tem som aqui. Eu vou terminar lendo um trecho do texto Rua de Mão Única, do Walter Benjamin. Todas as manhãs o dia está aí, como uma camisa lavada em cima da nossa cama. Esse tecido, incomparavelmente fino e incomparavelmente resistente, da mais pura profecia, assenta-nos como uma luva. A felicidade das próximas 24 horas depende de sabermos ou não agarrá-lo ao acordar. Obrigada. Agora, Jaqueline. O microfone está funcionando? Alô? Dá uma batidinha. Tá? Não. Dá uma batidinha. Hã? Dá uma batidinha. Não, tá. Só botar os copos para lá. Tá. Como é que faz aqui? Eu vou ter que tirar o seu. Não, isso é para tirar a imagem. Desculpa. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar presente aqui nesse seminário com um nome tão atual, né, e interessante, Turbulências. Assim. Então, eu creio que estamos todos passando, né, sofremos algum tipo de inquietação todo dia. Então, as notícias diárias não são nada boas, parecem uma repetição monótona dos mesmos erros de sempre, intolerâncias muito antigas, que se arrastam por séculos, no emaranhado de difícil desatamento, num império de precariedade e incertezas. Mas, como disse tão bem Joseph Beuys, eu vou citá-lo, creio que todos nós aqui presentes estamos conscientes da importância e da urgência de dar um passo, de começar a fazer alguma coisa. Então, eu agradeço a oportunidade para poder estar dividindo um pouquinho da minha pesquisa sobre deslocamentos em paisagem, a imagem da viagem, né, e uma relação que eu tento estabelecer entre os artistas viajantes do século XIX, mesmo tomando consciência, né, dessa distância enorme que a gente tem, e questões que, aliás, hoje foram tratadas super bem aqui na mesa de manhã, nesse humanismo e tal, mas que a gente tem que guardar essa distância, né, e saber ler hoje essas imagens, né? Então esses deslocamentos em paisagem, essa viagem, trata-se de uma prática de uma artista viajante que não precisa necessariamente atravessar um oceano
para estabelecer contato com o distante. A fim de vivenciar performativamente tal experiência, adotei os deslocamentos em paisagem como forma e metodologia para a construção de trabalhos que visam provocar fricções nos modos habituais de lidar com as paisagens do cotidiano. Ao me deslocar pela cidade do Rio de Janeiro e seu entorno, constitui um espaço próprio de atuação. As caminhadas, os registros e a pesquisa histórica são apreendidos como matéria plástica para a construção de trabalhos em meios múltiplos, e que, nesse momento, se voltam para um projeto de intervenção junto a uma comunidade que se reveste de camadas de abandono e de esquecimento. Desde 2007, venho desenvolvendo ações de captura de imagens na cidade do Rio de Janeiro. Saio a percorrer suas vias na tentativa de apreender seus fluxos. Vejo homem e espaço natural se dobrando ao asfalto e ao concreto, à velocidade da cidade, que, em seu processo entrópico, vai causando apagamentos. Desse imenso palimpsesto, capturo imagens, rastros e restos que se desdobram em trabalhos que falam da memória, do esquecimento e das transformações que passam os ambientes natural e urbano. Nos primeiros deslocamentos em paisagem, procurava ativar os espaços de posicionamento de passagem, e aqui eu estou falando com o Foucault, né, naquele trecho, outros espaços, que ele vai identificar nos espaços de ônibus, ruas, ônibus sou eu, mas ele fala no trem, que é um feixe de relações que se estabelecem ali, e ele chama esses lugares de espaços de posicionamento de passagem. Tá? Principalmente os ônibus, e no meu caso, né, os ônibus e o metrô, e acionar as relações que ali se estabelecem cotidianamente entre usuários, motoristas, cobradores e vendedores ambulantes. Quando eu comecei a fazer essa ação, foi exatamente quando começou a ter muita gente vendendo de tudo nos ônibus, né? De manual, livrinhos de receita, balas, kits de costura, enfim, milhares de coisas. E eu fazia uma performance, eu distribuía uns santinhos com uma imagem de um trabalho meu, e era só para mulheres, assim, então eu procurava estabelecer uma relação ali num outro lugar, enfim, e acionar aquele espaço. Né? Onde é que eu estava? As movimentações nesse âmbito urbano seguiram-se alguns mapeamentos e foi vendo as distâncias se expandirem para além de meus percursos habituais, e no intuito de explorar outras paisagens dessa cidade de São Sebastião, sigo a construir uma cartografia subjetiva para além daquelas mais banais que compõem seus cartões postais. Invadida por uma oblíqua nostalgia de uma cidade que não conheci, saio a perscrutar os caminhos e a resgatar antigas histórias e paisagens que povoam minha memória desde sempre. Acolhendo uma espécie de alinhamento às ordens da eficácia, entrego meus impulsos de uma viajante que acolhe as singularidades, aguçando o pensamento para além do previsto, de um único ponto de vista, e pouco a pouco começa a compor um outro contorno para o artista viajante na atualidade, que, ao acionar os espaços vivenciados cotidianamente, opera deslocamentos de várias ordens, invertendo, assim, sua morna perspectiva. E eu penso aqui que o Francis Allis é um artista desse tipo. Tá? Então, o primeiro movimento em direção a revisitar a obra dos antigos viajantes surgiu no dia em que tomei uma pequena embarcação e saí em deriva pela Baía de Guanabara, quando me deixei levar por devaneios sobre antigas narrativas dessa icônica paisagem. Naquele dia, avistei ao longe o recorte das montanhas que compõem a Serra da Estrela, lugar que guarda a história das movimentações de artistas, naturalistas e aventureiros, ávidos por conhecer a terra exótica. Foi aos pés daquela serra que Georg Heinrich von Langsdorff, enquanto cônsul-geral da Rússia no Brasil, adquiriu a Fazenda da Mandioca. Naquela região, o naturalista estabeleceu um espaço de pesquisa e arte, de encontros e de trocas entre outros tantos viajantes que por ali passaram, como a dupla Március Spix, pintor Thomas Zender, Auguste de Saint-Hilaire, o imperador Pedro I, e o próprio artista Johann Moritz Rugender, que foi contratado para ser o primeiro desenhista da expedição Langsdorff, que foi uma das mais ambiciosas expedições exploratórias que saíram Brasil adentro, e ele tinha, na Fazenda da Mandioca, esse lugar
né, de partida e de guarda das coleções que eles iam, coletando na viagem, enfim, tinha uma biblioteca, um herbário, tudo isso. É esse lugar que aparece aqui, né? Na verdade, esse é o Rio Iomirim, e lá no fundo é a casa da Fazenda Mandioca. Ao debruçar-me sobre... Acho que tem mais um. Ao debruçar-me sobre a obra de Rugendas e ao trilhar alguns de seus percursos no entorno da cidade do Rio de Janeiro, rumo à localização dos sítios históricos que compõem a paisagem da Baixada Fluminense, descobri-me como uma espécie de viajante movida por um olhar particular derramado sobre traços do passado e rastros do presente. Com o intuito de resgatar a memória daquelas movimentações, me desloquei algumas vezes até Vila Iomirim, tomando como guia 2 pranchas do álbum da Viagem Pitoresca do Rugendas. São essas 2 aí. E, ao chegar, deparei-me com um pequeno vilarejo que cresceu à margem de sua história e do rio que leva seu nome. Tal deslocamento em paisagem tem como função uma tomada de posição artística ao assumir a condição de uma viajante contemporânea em relação ao espaço praticado e à própria arte, de adotar a viagem como lugar de aprendizado constante e como possibilidade de me aproximar de práticas passadas. E é nesse distanciamento e na certeza de que a viagem é um ato que encontro a necessidade de pôr-me a caminho. Na primeira viagem, percorri com meus companheiros, era um grupo, tinha um botânico, biólogo botânico, que estuda as plantas da região, uma desenhista, artista ilustradora, e 2... como é que se fala? Botânicos amadores, assim. Um é especialista, o cara que a gente podia chamar de mateiro, que é quem vai à frente e vai vendo no verde, naquela massa que a gente acha que é, né, pouca, a gente só consegue ver poucas verdes, ele consegue detectar a mínima plantinha naquela profusão, né? E esse cara é realmente sensacional. Mora lá em Barie, um pouquinho antes de Vila Iomirim. Então, na primeira viagem, percorri com meus companheiros um pequeno trecho do Caminho Novo, né, estrada aberta rumo à província de Minas Gerais, no século XVIII. Foi o último caminho aberto. A placa comemorativa de seu tombamento... aqui é o Rio. A placa comemorativa do seu tombamento se encontra fixada numa caixa d'água de concreto e em nada condiz com o estatuto de um monumento. Durante o trajeto, algumas pedras com inscrições em formato de cruzes chamam a atenção. E a parte da mata original que ainda resta, em toda a sua grandiosidade, me levou a digressões sobre a sede de urbanidade que assola os modos de vida contemporâneos. Aqui é a estrada, novamente. Na segunda viagem, encontrei as ruínas da Mandioca, encobertas por matagal e detritos, localizadas entre um terreno ocupado e um arremedo de praça pública, obra realizada por políticos da região. Os 2 sítios históricos abandonados, a estrada e a fazenda, né, pelo poder público, encontram-se em precário estado de conservação. O abandono e o esquecimento são seus guardiões. Os habitantes da região pouco se interessam por conhecer a história que envolve tantos nomes e acontecimentos. Ao espalhar cartazes em Vila Iomirim, essa minha ação lá é um projeto ainda, depois está aberto a discussões. Ao espalhar cartazes em Vila Iomirim, a partir das imagens do álbum de Rugendas, produzidas naqueles mesmos sítios, desejo causar uma fricção no entorpecimento e na passividade transmitida por gerações, provocar talvez aberturas para a apropriação da história local pela via da arte. Deixa eu ver se... Aqui são as ruínas da fazenda, no Mandioca. Embora distantes no tempo e em suas investigações plásticas, os artistas viajantes trazem em si mesmos a experiência de estar no mundo e, ao se apropriarem desse lugar como espaço de prática, ampliam o campo de questionamento de seu próprio tempo sobre a história. George Agamben diz que, para afirmar o contemporâneo, é preciso questionar o tempo presente.
Segundo ele, o contemporâneo não adere totalmente ao seu próprio tempo, dele desconfia e interroga suas luzes. Agamben afirma que é preciso haver uma desconexão, uma dissociação de seu próprio tempo, questionar sua eficiência e normatização e compreender suas urgências. Ser contemporâneo nada tem a ver com a linearidade histórica, e sim com o abandono das certezas que cabem na previsibilidade de um mundo construído sob o regime de causa e efeito, um mundo da repetição do mesmo, do grande sempre outra vez. É não aceitar como inescapáveis as mazelas de seu tempo, ou seja, não é reconhecendo-se somente como par e parte de seu tempo que se pode vivenciar a contemporaneidade. Eu vou citar o Agamben. E aí é o Agamben agora. Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele apreende a resoluta luz. É também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de citá-la segundo uma necessidade que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência a qual ele não pode responder. É como se aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado e este, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora. E isso tem a ver com uma experiência temporal ampliada, uma experiência viva e vivida no particular, no presente vivo, e agora é uma outra citação, é o Deleuze falando, o presente vivo, e é nesse presente que o tempo se desenrola. É a ele que pertence o passado e o futuro. O presente vivo vai, pois, do passado ao futuro que ele constitui no tempo, isto é, também do particular ao geral. Fim da citação. É pela busca das relações entre arte e vida no presente vivo que o projeto de intervenção em Vila Inhomirim procura afirmar-se, propondo pela via dos encontros e cotejamentos uma reflexão sobre as relações entre o olhar de uma artista viajante do século XIX, que impulsionou a constituição da imagética brasileira, e o de uma artista local, que vive o seu presente vivo, adotando como ponto de partida os laços afetivos e históricos que conserva com sua região. É exatamente aí que penso ser possível a afirmação de uma prática artística contemporânea da viagem, uma prática que acontece na vivência mesma do próprio espaço-tempo percorrido. Ao adotar a viagem como lugar de um aprendizado constante e vivenciando performativamente tal experiência, os deslocamentos em paisagem me impulsionam a uma tomada de posição poética e política em relação à minha própria vida. E à medida que o tempo passa, percebo meus trabalhos se aproximarem de questões socioantropológicas e ambientais que se afirmam numa produção que indaga a escrita de meu tempo. A imagem da viagem encontra-se aqui em sintonia com uma abordagem teórica da prática artística, em que o contexto social e ambiental, assim como a história e a arte, se colocam como espaço de questionamentos diante da vida. Os registros e narrativas recolhidas durante o processo de elaboração da intervenção fazem parte de uma metodologia que tem como objetivo potencializar uma visão crítica acerca da construção de um mundo onde as visões e estranhamentos acerca de si e do outro se fundam na constância de deslocamentos. Então, é isso. Tá? Então, esse seria o cartaz, que é o primeiro pensamento do cartaz. Mas depois que eu estava com esse texto pronto e voltei, eu vou voltar muitas vezes, serão várias viagens a Inhomirim. Eu já não sei se é isso mesmo, estou no meio de uma agitação, porque eu conheci pessoas, e essas pessoas, enfim, não dá para ficar repetindo quase que uma postura desses artistas, né, que chegavam e afirmavam a sua presença. Eu acho que se eu for lá e fizer isso, talvez eu esteja, né, me contradizendo um pouco. Então, eu vou aguardar as próximas viagens a Inhomirim para conversar com as pessoas e saber que rumo que essa prosa vai tomar. Então, é isso. Tá bom? Bom, agora nós vamos ouvir o professor Nelson.
Bom, agradecendo a presença de todos, o meu texto chama-se Tempestade em Copo d'Água. Está saindo aí? Tá? Tempestade em Copo d'Água, Tormentas de um Real de Ficção. A recorrente enxurrada de enunciados que abordam a, entre aspas, turbulenta e intensa contaminação existente nas relações entre arte e vida comunica o atrito entre essas duas instâncias, sobretudo a partir do mais que disseminado e estabelecido argumento do apagamento das fronteiras. Próprio fato consumado, ou, no máximo, em acelerado processo de consumação, tal conjunto de assertivas parece ser quase que universalmente tido como algo previamente dado, algo de onde tudo parte ou para onde tudo tende inevitavelmente a convergir. Entretanto, fato constatado, problema imediato. Algo pode estar abaixo, submerso mesmo e oculto sob o peso inerte dessa crença. Crença tabu, pois envolve a crítica imediaticamente todo aquele que aceita que o que se passa é revelação. Revelação que vem em forma de imagens conciliadoras produzidas no encontro turbulento que acopla pacificamente ficção e realidade. O senso comum global piamente crê na evidência consumada do já é, de que o que se vê é, e o que é de tal modo que se torna difícil admitir outras possibilidades além daquilo que, afinal, completa e gloriosamente é. Todo fundamentalismo dificulta ou não admite o duvidar. A dúvida é um problema. E, se não for suspensa, desmonta, arruína a festiva cena como sendo apenas uma tempestade em copo d'água. Encenação que simula, que não se apresenta e sim representa o que se espera do já celebrado encontro. O problema está em talvez nem mesmo haver um embate, em não se dar de fato o atrito, se aquilo que se denomina vida real é substituído por um recorte ficcional e midiático do mundo. Um recorte específico que opera segundo os objetivos completamente diversos daquilo que aparentemente propõe. Ciente da impossibilidade de se pensar a realidade da vida como um todo, não se afirma aqui que recortar aspectos da realidade denota um prejuízo, mas sim que há uma perda significativa quando se constrói, veicula e dissemina um único e mesmo recorte. E que essa perda é ainda maior se esse recorte é anunciado ou revelado como prova concreta de que se toca, milagre dos milagres, a própria realidade em si. Como seria o convívio entre a irrealidade da arte e a realidade da vida? A arte nunca foi o espelho do real absoluto, e vem daí a possibilidade de friccionar, promover turbulências que revelem a presença dessas diferentes instâncias. Mesmo que muitas vezes assuma interesse com a realidade, a arte é ficção e obtém sua afirmação enquanto saber diferenciado através da renovada invenção de mundos. Ao se refletir acerca das relações imprecisamente estabelecidas entre realidade e arte, é fundamental compreender que, nesse processo, certos recortes de real são ou não são admitidos. Conforme Clément Rosset, dado ser impossível conceber um real absoluto em si mesmo, resta a possibilidade de se pensar uma sorte de reais, relativos aos interesses que movem aquele que intenciona fazer uso desse tipo de objeto tão impreciso em seu projeto de fricção entre diferentes concepções de mundo. De todo modo, se o que se discute é a possibilidade de fricção, de troca no encontro entre vida e arte, um dos lados é antecipadamente definido. Tratamos de embates que se pretendem artísticos. O problema está em estabelecer que, em continuidade, teríamos alguma coisa que possa ser chamada vida real e manipulá-la, figurando aparentes semelhanças e dissemelhanças de modo a atingir algum determinado objetivo. Não seria isso ficcionar? E, se assim o for, como atritar duas ficções, se ambas estão na mesma condição e fazem parte de uma mesma condição? Segundo Rosset, a realidade da vida deveria ser aprovada incondicional e alegremente, em sua totalidade, ou, caso contrário, se corre o risco de um desvio para algum tipo de idealização, ou seja, o perigo de recusarmos o real e admitirmos em seu lugar um de seus duplos. A totalidade
é adivinhada, mas não pode jamais ser apresentada ou reproduzida, pois não lhe temos acesso direto. E, ainda que isso fosse possível, não há nenhuma justificativa de fato para que artístico-ficcionalmente ansiássemos por essa solução. Minaríamos a multiplicidade, e tanto a ficção quanto a própria realidade perderiam aquilo que as faz serem domínios diferenciados, ainda que essa diferenciação possa e deva ser entendida como borrada e nebulosa. Vem daí sua potência, desencadear a percepção de que o saber acerca do que se passa é absolutamente ficcional e relativo. Em certa medida, isso recorda o que uma vez apontou Deleuze em relação à totalidade presencial das imagens. Para ele, nada haveria além de uma pluralidade de imagens se relacionando e produzindo outras imagens mais, sempre distantes de qualquer hierarquia, porque dissociadas do conceito de verdade. Mas o pensamento da totalidade enquanto imagem, como uma espécie de ficção, torna-se uma incômoda ideia e faz com que comumente seja afastado, pois pulveriza, de forma considerável, uma série de pretensões e expectativas assumidas diariamente. Em Rosset, há um comentário sobre como ocorrem interferências na possibilidade de admissão de um real absoluto, geralmente por meio de interdições e de desvios. Citando Rosset, o real só é admitido sob certas condições e apenas até certo ponto. Se ele abusa e mostra-se desagradável, a tolerância é suspensa. Uma interrupção de percepção coloca, então, a consciência a salvo de qualquer espetáculo indesejável. Fecha a citação. Sim, a realidade é percebida, mas sofre como que uma filtragem, uma gradação de ordem tolerante que permite que apenas alguns de seus aspectos sejam assimilados e admitidos, enquanto outros são simplesmente evitados ou desconsiderados. Essa é uma pista que pode elucidar que, de fato, se disseminam certos recortes e seleções adequadas às características consideradas úteis no objetivo de manipulação da realidade em algo suficientemente inofensivo para ser ficcionado como objeto de arte. Mas essa inofensibilidade banalizada do real cotidiano não reverteria em serializações de imagens, repertórios e procedimentos igualmente banalizantes? E o que é fundamental para que se faça o turbulento encontro? Um embate só se faz possível ao se enfrentar um outro, ainda que no espelho, quando se pressente o desconhecido frente àquilo que ainda não foi mapeado, quando se percebe frente a esse outro como um igual diferente, ainda não pacificado e controlado como algo prestes a ser absorvido e digerido qual produto de consumo que faz girar rapidamente as mídias. Entretanto, isso não é o que ocorre se a alteridade passa a ser lida como um potencial público consumidor, disposto a ser imediatamente seduzido e pacificado como tal, em um processo manipulador acrítico, crescente e acelerado. De acordo com Peter Sloterdijk, é preciso compreender que algo fundamental escapa à percepção coletiva e coopera em uma espécie de condução à domesticação do senso crítico. Essa condução não se daria de forma evidente, o que concorre para que seja efetiva e constante a falsa, mas de bom tom, sensação de que, finalmente, se atinge um bem comum, partilhado por todos democraticamente. Uma torrente de pacificação e concórdia avassaladoramente mergulha tudo e a todos, público e crítica, em uma democrática sensação de dever cumprido. Politicamente correto e esclarecedor, o discurso que recorta e edita em matéria-prima o produto vida realizada formata em segurança o possível acoplamento entre os mundos. Apara-se aqui e ali, atenuam-se os antagonismos e estamos livres de qualquer perigo. Tudo, enfim, é um. Indiscerníveis, todos comungam, calma e resignadamente, na mesma direção. Muitas das agitadas, ruidosas, mas anteprevistas movimentações artísticas em nada arranham a solidez das linhas divisórias entre arte e vida. Se de um dos lados está a arte, do outro,
a representação ficcional consumida como sendo a própria realidade, ou seja, também a arte. Cada vez mais transparente e menos detectada, a fronteira é, enfim, redoma. Sua invisibilidade espelha ilusoriamente a arte a si mesma. Mas não se propõe aqui que o artista se dilua heroicamente em busca da realidade. Sempre cabe a invenção. Tampouco se deseja a renúncia ao uso de uma ou outra definição específica de realidade dita cotidiana em prol de certo tipo entendido como mais próximo dessa realidade mesma. Importante é a abertura a diferentes interpretações acerca do fenômeno, pois a multiplicidade evita a unanimidade da perspectiva universalizante. Ela é condição para que se instaure e partilhe a dúvida acerca de quais procedimentos são adequados não à correção, mas ao acesso, participação e compreensão de um problema que se estabelece. A necessidade de questionar e discutir continuamente o modo segundo o qual são reconfiguradas e reapresentadas as fronteiras que delimitam as diferentes áreas de ação, seus pertencimentos e os modos de atuação que lhes correspondem. A cotidianidade da vida não é condicionada a apenas algumas situações. Ela não está sujeita a uma época ou segmento social, nem é algo mais intensamente experimentado por algum grupo ou gênero em particular. O prejuízo está no acolhimento de uma única imposição de realidade, afirmada como sendo puro fato. É enganando a todos os enredados na complexidade de sua representação que a uniformidade se impõe. E a cada vez que, acriticamente, se faz a concordância com essa qualidade de discurso, produz-se impedimento na concepção de alguma variante que escape a tal entendimento, a tal estabelecido e compartilhado ponto de observação e ação. A velocidade com que os indivíduos e grupos sociais respondem ou não às regras de controle e direcionamento, o modo como se produz e veicula o discurso que equaciona real, local, global e propaga a crença na eficácia de um recém-apagamento dos limites que contornam cada campo de pensamento e ação. Demonstram os mecanismos através dos quais se constroem e veiculam imprecisamente as relações tormentosas entre arte e vida. E essas relações são expressas em discursos que atravessam e contaminam profundamente cada um desses elementos. Entendemos que um discurso pode aparentar uma aproximação com a cotidianidade do mundo e, de fato, ser mais uma ficção projetada sobre esse mesmo mundo, difundindo certas definições e seleções em caracteres úteis à manipulação das realidades. Cínico é agora o discurso que objetiva algo completamente diverso daquilo que afirma como fim, persuadindo e dissuadindo todo aquele que, incauta e ingenuamente, adere à sua fala correta e pacificadora. Na verdade, estou citando aqui o Peter Sloterdijk, especificamente em alguns textos dele, como a Crítica da Razão Cínica. Então, explico com a crítica de Sloterdijk, segundo a qual haveria uma radical distinção entre os diferentes modos de se compreender o termo cinismo. Inicialmente, aquele cinismos grego, que na antiguidade possibilitou uma potência crítica frente a tudo o que estava oficialmente estabelecido. Ele sofre gradativamente uma mutação e transforma-se na própria lógica dos senhores. Na verdade, isso tem uma certa semelhança com uma série de argumentações do Agamben também, né? A questão da profanação, por exemplo, né? Então, essa inversão que o cinismo inicialmente seria um instrumento para você ir contra ao establishment, digamos assim, e que, na verdade, gradativamente, como tudo que é feito pela mídia e pelo sistema de consumo mesmo, né, ele é apropriado como a própria lógica dos senhores. O que, a princípio, significava o espaço da discordância, contemporaneamente dá voz a uma espécie generalizada de, entre aspas, do próprio texto de Sloterdijk, falsa consciência esclarecida. O atual discurso cínico simultaneamente faz seguir
sistemas de normas e valores que se invertem no momento mesmo de sua aplicação. Sistemas em que lei e transgressão são enunciadas ao mesmo tempo, como imperativos, conforme diz Safatli, exatamente nessa citação que eu não anunciei, que era uma citação de Safatli. É um discurso que leva à imobilização e substitui generalizadamente ato e gesto por imagem. A rua, o dia a dia, o outro, cada elemento detectado daquilo que, então, se nomeia como o lugar de realidade da vida, passa cada vez mais a ter uma formatação única e, especificamente, a rua, mediatizada, passa a ser vendida e consumida como o produto da hora, do minuto, do último segundo. Vida ficcionalmente realizada e exibida em tempo real. Tudo cabe no turbilhão mediatizado de repetições e procedimentos que permitem o cada vez maior controle daquilo que parece, livre e naturalmente, apenas ser. A naturalização global do que se passa, do que se faz e se deseja, estende seu alcance a toda forma de narrativa, a crítica, a produção e veiculação de imagens, as metodologias e gestos que culminam, suavemente impostos, a todos os que anseiam tomar lugar na festa. Citando aqui um comentário do professor Rodrigo Petrônio. A força do cinismo antigo foi aclimatada às modernas estufas de conforto. Seus gestores não são mais sábios mendigos de Atenas, mas o Estado, professores universitários, partidos políticos, formadores de opinião. Todos mentem, sobretudo quando dizem a verdade. Todos falsificam a realidade, especialmente quando nos oferecem o elixir de nossa salvação, pois um dos critérios do marketing da falsidade é ser honesto. A transparência alimenta todos os dias o commodity do seguro. Fechando as aspas. Em meio à cena, a marola é tsunami. O pequeno movimento anuncia tempestade, proclama uma tormenta liberadora e preenche nada mais que um copo d'água. Mas a sede é mesmo pouca. A turbulência é, enfim, suave e momentaneamente embala a superfície adormecida do cotidiano. Só. Eu nunca vi uma mesa tão pontual. Não precisei nem da plaquinha dos 5 minutos. Bom, nós temos agora aproximadamente 15 a 20 minutos para um debate. Eu gostaria de abrir para o público antes de formular alguma questão, porque para dar a chance mesmo de vocês dialogarem com a mesa. Posso ser público? Claro, e eu ia falar isso, que a mesa também pode ir, obviamente. Para você. Você falou que, no seu texto, que imagem e consciência seriam a mesma coisa. Como consciência nem sempre foi um valor, existem vários momentos, mesmo na nossa sociedade, que a consciência não é vista como algo no sentido de um valor, certo? Então, se a imagem é consciência, a sociedade das imagens seria a sociedade consciente? E também, nesse sentido, finalizando a pergunta, nessa sociedade das imagens, sociedade consciente, para onde foram parar as imagens do inconsciente? Caramba! Não devia ter botado Sartre aqui, eu sabia que eu ia me enrolar. Mas é culpa do Luiz Cláudio da Costa, que passou esse texto do imaginário para a gente. Bom, eu acho que essa relação que eu fiz das características da imagem, enfim, ele começa falando essa frase, a imagem é uma consciência, é do Sartre, né? E ela tem interesse para mim quando ela está relacionada com as outras características da imagem, por exemplo, a intenção. Então, eu acho que a consciência aqui está relacionada com essa outra característica da imagem, que é essa relação de intenção. Então, eu acho que, dependendo de quem use a imagem, de quem produz a imagem, a intenção vai ser diferenciada. E
questão da intenção que ele coloca na consciência imaginante me interessa no sentido em que a pessoa que fabrica a imagem ela é dotada dessa liberdade de escolher a intenção que vai fazer parte dessa consciência imaginante. Enfim, o inconsciente, eu não vou saber falar agora do inconsciente para você. O que eu posso dizer é que meu trabalho todo se relaciona com eu acho, bastante com o inconsciente, assim, então, enfim, eu não vou saber falar disso. A relação da consciência com a inconsciência, eu não preparei. Mas eu acho que isso. Eu acho que interessa para mim a possibilidade do homem se fazer poder escolher, né, que intenção ele está colocando nas imagens, né, e nesse sentido assim é onde eu mais gosto do Sartre, que é onde a gente é responsável, né, pelas imagens que a gente faz, sobretudo assim no meu caso eu sou cineasta, então assim num evento como esse eu rapidamente vi que eu não era fotógrafa de guerra, então eu deixei isso para outros colegas e eu, enfim, procurei, então, essas luzes, esses momentos de esperança mesmo no meio da escuridão. Não sei se ajudou um pouco. Claro. Vou colocar o microfone. Está gravando. Acho que está gravando. Não. Não tá, não. Agora ele chegou, estava Que é esse? Mas está grudado esse, né? Oi, desculpe. Eu estou participando desde manhã e eu estava ficando meio agoniada assim, de só ouvir. Né? E aí, quando você perguntou da intenção, mesmo, e do subconsciente, mesmo não tendo lido Sartre, o que eu entendo? Né? Tem uma primeira a intenção, né, como um roteiro. E, para mim, o inconsciente está no que você não vê como intenção, justamente. É no que surge, né, na sua leitura, você vê uma imagem, você tem uma primeira intenção, mas, no segundo momento, as coisas que surgem vêm do subconsciente. Para mim, é isso que fica da imagem. Né? Não sei se eu articulei o que você estava perguntando para ela, mas eu fiquei com isso na cabeça, a intenção como uma primeira leitura, o inconsciente como o que subjaz, o que está subjacente a essa primeira leitura aí. É que eu lembrei das imagens do inconsciente no surrealismo, por exemplo. E em várias outras culturas ou em várias outras situações em que o objetivo, literalmente, é para você poder jorrar as imagens sem controle, você tem que perder a consciência. A consciência é vista como algo que não é algo que faz a imagem vir, mas que interrompe isso. Entendeu? Então, eu digo assim, por isso que eu acho legal pensar que consciência não é um valor assim de sempre, entende? Universal. Não é uma coisa assim, isso independe, ou é algo absolutamente que não passa pelo atual. Entendeu? Em vários outros momentos, experiências, as pessoas estão em busca de perder a consciência, não de encontrar essa consciência. Sim, também não é um conceito... E aí, nesse sentido de imagem como algo consciente, então, não sei como poderiam ser nomeadas todas as outras imagens que vêm dessas outras fontes, entendeu? Já que ali no texto diz que imagem e consciência estão associadas. Mas então, as outras coisas não seriam imagens. Sim, não existe uma consciência seria mais ou menos só. Nesse sentido, assim. O conceito de consciência não é único. Né? Não, exato. Eu não sei, mas pensando assim no trabalho pessoal, assim, meu trabalho que trabalha muito com uma coisa onírica, eu acho que assim, na hora que eu estou fabricando a imagem, por mais que eu use imagens do meu inconsciente, muitas vezes fragmentos de sonhos, de poemas, de coisas que vieram inconscientemente, na hora que eu fabrico, que eu boto ela no filme, que eu concretizo ela como imagem, é um ato consciente. Então, acho que é aí que eu estou
livremente escolhendo fazer, enfim, imprimir, né, aquela marca, né, aquela marca que muitas vezes vem do inconsciente, que eu deixo ela sair para fora como um trabalho de arte, mas que ela, enfim, passou por uma reflexão e então eu decido imprimir ela de alguma forma. Acho que me fez lembrar um pouquinho da aula do Luiz Cláudio também. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse questionamento da imagem da inconsciência, acho que trazer também o Walter Benjamin quando ele fala do inconsciente óptico, né, que é nessa relação de que ele cita, se eu não me engano, mais ou menos dessa forma, né, que a imagem que se apresenta ao aparelho não é a mesma imagem que se apresenta ao sistema óptico humano. Então, de alguma forma, essa captura ela é inconsciente. A gente não se dá conta da complexidade na hora que você está ali apertando o REC, pegando quem pisca, né, todo mundo ali. Você tem uma intencionalidade, um gesto de corpo, mas do que se passa aqui dentro, a consciência não é muito perceptível, né? Se não me engano, tinha uma questão do tempo da percepção em Sartre também, né? Que o tempo da percepção é totalmente diferente do tempo da cognição e, enfim, da consciência. Então, acho que eu acho que tem uma... Isso dá, né, vários desdobramentos de pensar essa imagem a partir desses vetores, eu acho, né, da consciência, da inconsciência, da percepção, né? A percepção é essa coisa instantânea o tempo todo. Então, parece que os aparelhos imitam um pouco essa percepção instantânea. Ela está ali gerando aquele rastreio da imagem por linhas, por pixels, né, dependendo do formato do dispositivo, do sistema do dispositivo. Acho que talvez esse questionamento, não sei se você concorda com isso, da imagem do inconsciente, o que é o inconsciente para essa imagem que a Ana está colocando, talvez seria necessário adentrar a questão do aparelho, não sei, me parece isso. Lembrei do inconsciente coletivo também. Isso, na verdade, vai conectar. Eu já ia perguntar se o seu inconsciente era seu ou se era do inconsciente coletivo. Deixa o coletivo responder. Oi. Queria fazer uma pergunta para a Jaqueline. Você volta aos relatos dos viajantes, né, as imagens dos viajantes. Eles vieram no momento em que a paisagem ainda estava, de certa forma, intocada, as cidades estavam sendo construídas, e hoje a gente vê o inverso. A gente constrói uma paisagem para um turista, né? No caso, aqui, nós estamos dentro de uma área de um museu construído para formar uma nova paisagem, que é essa área aqui de intervenção do Porto Maravilha. Então, queria saber como é que você vê essa mudança, né, esse deslocamento. E hoje você volta para tentar entender o que está acontecendo naquele local, né, até com um mateiro andando na área, que conhece cada detalhe de vegetação. A gente tem uma cultura urbana, a gente não tem esse hábito. Como é que você vê essa inversão, né? Assim, eu me lembro muito da viagem do Smithson a Passaic, né? Porque está dominado. Assim, não estou querendo que a gente volte, né? Aquela paisagem, porque isso é irrecuperável, né? Agora, existem, não sei se vou chamar de ilhas, bolsões, né? Possibilidades de você se renovar, né? Renovar o seu pensamento, né? É tudo muito urbanizado, até você chegar a esse lugar, que também já é, né, urbanizado, você vai passando por grandes perdas dessa paisagem que a gente vive, né, aqui no Rio de Janeiro, essa coisa toda montada como um produto, né, e a cidade
é um produto, né? Você, à medida que você vai se distanciando dessa paisagem, né, que você está acostumada a ver, e vai atravessando, né, esses espaços de perda, né, que são espaços de perda, porque as pessoas estão querendo copiar, é aquilo, é o espelho da cidade, né? Você tá diante dessa cidade que você imagina ser, né, o lugar do progresso, todo esse discurso, e você se vê, né, envolvido com esse discurso também, né, e você quer participar disso tudo, você quer ser parte disso, se você não é. Enfim, eu já me perdi. Não sei, é muito difícil lidar com isso, assim. Eu acho que precisaria, horrível falar isso, se apropriar, a gente se apropriar, né, da nossa cidade, dessas questões todas históricas que estão aí presentes, que fazem, né, parte da nossa cultura e arte, tudo isso, e olhar, se questionar, né, que lugar que você está tomando para si, né? E acho que é isso, assim, e olhar criticamente, assim, porque eu acho que você só pode pensar criticamente, eu posso estar falando uma bobagem gigantesca, não sei, depois que você se apropria da sua história. E essa história, eu não estou dizendo que essa história é a melhor história, não. Essa história não tem nada de bonitinha, pelo contrário, né? É a história de dominação, né? Os viajantes, tudo isso, é uma história de um modelo, né, que se instalou aqui. Enfim, então, não sei se eu respondi. Alguém mais? Ainda temos uns minutinhos. Para a Jaqueline também. Você terminou sua fala dizendo que encontrou com algumas pessoas, entrevistou algumas pessoas, conheceu pessoas, e que o seu trabalho, você estava repensando algumas questões do seu trabalho, né? Fiquei muito curiosa para saber de que maneira esse contato com as pessoas que vivem na região, de que maneira esse contato fez você repensar o trabalho, o que exatamente seria esse repensar? Porque, assim, estou lidando com essa história, né? E aí fui buscar esse lugar. A minha ideia é percorrer toda a iconografia do álbum da Viagem Pitoresca, né, do Rugendas. E aí comecei pela minha cidade, né? Pela minha cidade, aí fui me expandindo para a Baixada, para Vila Iomirim, que é esse lugar, né? E fui atrás da Fazenda Mandioca. Primeiro pedaço da viagem eu fiz o percurso um pedaço pequeno até meio da serra, né, de Petrópolis, Serra da Estrela. E a estrada. A estrada é a mata, e você vai adentrando na mata, e a mata vai sendo mais presente, mas você ouve ruídos da outra estrada que passa ao lado, quer dizer. E aí eu, nessa segunda e terceira vezes que eu fui, eu contactei um artista de lá, quer dizer, um artista nosso, que também tem um ateliê lá, o Jorge Duarte, que me recebeu e que me levou à ruína da fazenda, né? E eu achava assim que eu ia caminhado dentro da mata para encontrar isso, né? Não, já é ali, né? Na beira da rua, nos fundos do terreno dessa família que está há mais de 40 anos ali, que descobriu uma vez, né, aquelas ruínas, e tem várias histórias daquilo. Então, são pessoas que estão de posse daquele terreno, né? E eu fiquei pensando que, não sei, ficar acionando muito esse lugar, né, chamar atenção para esse lugar, podia ser uma coisa que escapasse da minha vontade de fazer das pessoas se apropriarem dessa história, entende? Eu fiquei com medo. Do outro lado da rua, porque assim, é uma situação
de entres, assim, né? Tem esse terreno que tem a primeira... Posso mostrar? Posso mostrar? Tem uma família que tem várias casas, aí tem essa primeira ruína, que está um matagal. Atrás dessa ruína tem uma rua que político lá, uma família, aliás, de políticos que manda na região. Aqui, né? Esse primeiro terreno. Então, a casa está aqui na frente. Tem a família toda, várias casas para frente disso, dessa muralhazinha, esse murinho. E esse murinho. Depois disso, tem uma rua asfaltada e essa pracinha, que eu não botei na fotografia. E do outro lado da rua, então, tem umas casinhas e um bar, não sei o quê, e atrás disso tem mais um pedaço da fazenda, porque essa é uma área enorme, né? E tem uma casa em cima, de outra parte da ruína. E as pessoas moram ali. Então, assim, não vou eu agora... Né, a minha primeira ideia era levar um cartaz, essa seria uma imagem do cartaz, lá, talvez, né? Com essa lente de aumento para deixar lá por vários lugares, que eu passo lá, né, em Fragoso e tal. Mas eu já não sei mais, entende, Sheila? Primeiro preciso conversar mais com as pessoas, sabe? E ver uma coisa coletiva mesmo, que parta dali, sabe? Não eu já ir com a coisa pronta e não, agora aqui, olha só, vamos... essa a minha bandeira, sabe? Não... Então, fiquei muito mexida, muito mexida. Acho que foi isso. Obrigada. É uma pergunta para o Nelson. Fiquei aqui tentando formular, porque é óbvio que a coincidência, assim, porque de alguma maneira eu fiquei pensando na pergunta que você fez para Alexandre no começo, juntei com a sua fala e com essa discussão toda sobre o inconsciente, e me bateu um texto da Rosalind Krauss chamado Fotografia e Surrealismo, né? Quando ela vai discutir justamente o real, ou, né, essa realidade sendo sempre uma construção, antes mesmo dos aparelhos construírem. Eu acho que você tocou nisso, né? Então, se a gente pensar dessa maneira, qualquer processo de significação, ou seja, de constituição de uma realidade, vai sofrer a possibilidade de ser neutralizada ou espetacularizada. E aí, nesse sentido, não seria um problema também só da arte. Eu digo isso mais até para pensar essa relação arte-vida, porque os problemas da arte são os problemas da vida, né? Um debate político como a gente teve agora, essa significação da realidade ficou muito patente. Uns olhavam uma determinada coisa e achavam que aquilo significava isso e isso, olhavam a mesma coisa e significavam de outra maneira, né? Para além da imagem e para além da arte, né? Então, nesse sentido, eu estava pensando nisso. Eu acho que é óbvio que a gente tem que ter atenção para essas neutralizações, né? Constantemente, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né, para esse cinismo, para essas neutralizações e espetacularizações, mas também não sei se é o caso de colocar a culpa toda, não sei, queria perguntar o que você acha, né? Colocar a culpa toda em quem? Na arte, por exemplo, não, né? Ou numa certa impotência, né? Não, mas na verdade, por exemplo, eu estou falando de um tipo específico de arte, entendeu? Assim, nunca dando conta de tudo, não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, né? Só o que eu acho interessante é o seguinte: se tudo é uma montagem, e também não tem uma coisa interessante, não estou colocando ficção ou falso como algo ruim. Entendeu? Ou seja, o que eu acho complicado é que, por exemplo, contemporaneamente existe uma coisa muito repetida, que é aquela coisa, depois de tanto tempo, é o momento de dar voz ao outro, entende? De focar na alteridade e tudo isso. E eu acho estranho, entende? Por exemplo, como essa questão de dar voz ao outro é não contar para ele que muitas coisas são ficcionais. Você entendeu? Ou seja, que lá nesse sentido, ou seja, ele sendo movido
assim, com uma determinada intenção, até muitas vezes, também não estou generalizando, ou seja, que voz ele passa a ter, consegue entender onde eu quero chegar nesse sentido? Ou seja, dar voz ao outro não é permitir somente, por exemplo, que ele sente que falha alguma coisa, mas que ele entenda que isso aqui é ficcional também, numa certa medida. Mas, na verdade, o problemático é falar, não, agora você chegou ao ponto, você agora é real, porque como você está aqui com o microfone, você existe. Entende? Ou seja, esse tipo de discurso que seria o discurso cínico. Certo? Ou seja, não tem problema, nem mesmo nesse foco específico e tão constante, ficcional, que toma conta avassaladoramente de tudo isso. O problema é ele se tornar universal. Entendeu? Esse que é o problema. E ele só pode se tornar universal a partir do momento que se coloca que ele não é ficção, que ele já é algo que é. É quando eu coloco no texto, chegamos agora, já é. Como as pessoas falam, já é. Entendeu? Ou seja, agora eu não estou ficcionando, estou mostrando o que é, cruamente o que é. Só que esse cruamente o que é um recorte também. Só que não é dito que é um recorte também. Esse que é o problema. Eu concordo, mas eu acho que só assim, porque tem um limite, eu acho que eu entendo na fala, que pode parecer que, bom, então não se deve falar do outro, né? Ou não deve se trazer esse debate. Não, claro que não. E eu acho que aí é como se faz isso, justamente. Sim, como exato, é que se elabora, né? Eu acho que essa discussão. Para você dar voz ao outro, pelo menos você tem que perceber inicialmente que existe o outro. Claro. Mas o outro, não aquele outro que você tornou semelhante a você. Como faziam os jesuítas, sabe? Eu vou esclarecer as pessoas, vou mostrar o que eles precisam, mas não sabem ainda que existem, que aquilo existe, nem mesmo que eles precisam necessariamente, intensamente daquilo. Isso que é muito estranho, assim.